Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a este curso Crianças Agressivas, Manual para Cuidadores. O meu nome é Juliane Borsa e eu preparei esse curso com muito carinho para vocês, para auxiliar no manejo e na compreensão dos comportamentos agressivos na infância. Vamos lá? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou psicóloga, eu sou professora do Departamento de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e também professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC-Rio. Na PUC-Rio, eu coordeno o grupo de pesquisa APELAB, Avaliação Psicológica Pessoas e Contextos, que é voltado às pesquisas sobre infância, problemas de comportamento na infância, problemas emocionais em crianças, relação pais e filhos, e também coordeno o LAP-CRIAD, que é o Laboratório de Avaliação Psicológica de Crianças e Adolescentes, que é vinculado ao nosso serviço de psicologia. E lá nós realizamos avaliações psicológicas de crianças pré-escolares até 12 anos e também trabalhamos aspectos relacionados à parentalidade, orientação de pais, psicoeducação de pais, justamente com o objetivo de compreender as dificuldades cognitivas, emocionais, comportamentais que as crianças apresentam e também auxiliar os pais no manejo dessas dificuldades no dia a dia em casa. Em relação à minha formação, eu sou mestra em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, e depois fiz o meu doutorado e meu estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. E durante toda a minha formação, aliás, desde a minha graduação, eu já venho desenvolvendo pesquisas e atividades sobre práticas parentais, relação pais e filhos e desenvolvimento infantil. Então esse tema é um tema muito caro para mim, que eu venho me debruçando já há algum tempo, né, estudando, compreendendo, pesquisando essas temáticas, né, e nesse curso eu tento resumir um pouco de tudo que eu li, de tudo que eu fiz, né, para poder trazer algo acessível, fácil e útil para todos vocês. Além da minha formação acadêmica, né, e da minha trajetória na universidade, eu também sou idealizadora de 2 projetos, que são o Pimpim, Aconselhamento Parental, e o Aldeia Pimpim. O Pimpim tem por objetivo a disseminação do conhecimento da psicologia, né, de uma forma acessível para mães, pais, cuidadores de crianças, no sentido de ajudar, né, a trazer um conhecimento importante para essas pessoas, né, para a comunidade que muitas vezes não tem acesso a esse conhecimento que é desenvolvido nas universidades, que é publicado nos artigos. Então eu tento, de uma forma bem acessível, divertida, muitas vezes até engraçada, apresentar algumas temáticas cotidianas das relações pais e filhos para a comunidade, para as pessoas que convivem com crianças no seu dia a dia, né? Então, nas redes sociais, né, e por meio de grupos de discussão, essas temáticas elas são abordadas. E aí eu também tenho o projeto Aldeia Pimpim, que é um projeto mais voltado para mães, para discutir questões da maternidade, né, essa relação entre mães e filhos, né, todo esse processo de gestação, puerpério, né, todas as questões emocionais, comportamentais, as mudanças que acontecem na vida de uma mulher e como isso impacta, né, na sua vida e na relação com seus filhos, né, com seus companheiros, enfim. Então, esse projeto, Aldeia Pimpim, ele é mais direcionado para as mães e funciona por meio de atividades de grupo, né, em que a gente faz um bate-papo bem informal, bem bacana, para discutir alguns pontos importantes sobre a experiência da maternidade. Então, sintetizando os meus principais temas de pesquisa e também de interesse, né, ao longo da minha trajetória profissional, são os problemas emocionais e comportamentais na infância, os processos de parentalidade, ou seja, a forma como os pais e as mães estabelecem seus vínculos, as suas práticas, né, com os seus filhos.
Também tem interesse nas pesquisas sobre pessoas em diferentes situações de vulnerabilidade psicossocial, pessoas que se encontram em situações que a tornam mais vulnerável, que as tornam mais vulneráveis, seja do ponto de vista físico, econômico, social, emocional. Então, eu tenho interesse de pensar, né, de investigar como a psicologia pode contribuir para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E tudo isso dentro de uma abordagem teórica, que é a teoria bioecológica do desenvolvimento humano, que entende que o ser humano é um indivíduo é um ser biopsicossocial, ou seja, ele é influenciado não só pelas suas características individuais, mas também pelas características do contexto, né? Dentro dessa perspectiva, a gente entende que as pessoas, elas se desenvolvem, né? Desde o dia que nascem ou até antes, né? Ao longo da gestação, na concepção, elas vão se desenvolvendo, né? Vão se transformando em indivíduos e vão aprendendo com esse ambiente, vão influenciando e sendo influenciadas por esse meio, pelas relações, pelos contextos em que ela frequenta, em que ela se insere, né? E junto com as características biológicas, hereditárias, né? Com características de temperamento, de personalidade, aquilo que é da pessoa, ela também vai influenciando e sofrendo influência desse ambiente, desses contextos, dos valores sociais, das regras, das normas, da cultura, né? Da relação com os pais, da relação com os pares, né? Com os amigos, o ambiente de trabalho. Então, tudo isso compõe, né, esse grande caldeirão de variáveis que influenciam no desenvolvimento de uma pessoa, que é um processo contínuo e que se encerra só quando a gente morre, né? Então, nós somos seres em constante desenvolvimento, né, influenciando e sendo influenciados por todas essas variáveis que a gente tem contato ao longo de toda a nossa vida. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso curso, né? Ele foi destinado para mães, pais, cuidadores, todas aquelas pessoas que têm contato diário, né? Ou que convivem com crianças de 0 a 12 anos. O foco desse curso são os comportamentos agressivos na infância, justamente porque o meu objetivo aqui foi focar mais nessas características comportamentais das crianças, que são distintas das características dos adolescentes. A gente sabe que um adolescente agressivo, ele vai apresentar algumas condutas, alguns comportamentos que não necessariamente estão presentes nas crianças, né? É uma outra etapa de desenvolvimento, é uma outra característica cognitiva que esse adolescente tem em relação à criança, né? De socialização. Então, esse adolescente, ele necessitaria, né, de um outro curso específico para discutir as suas questões. Então, para tornar um curso abrangente, mas ao mesmo tempo com profundidade, eu delimitei a idade, a faixa etária, né, compatível com a infância, justamente para a gente poder discutir essas questões mais específicas da agressividade em crianças. Não é necessário ter nenhuma formação, não é necessário ter nenhum curso prévio. Esse curso ele foi pensado justamente para atender as necessidades da comunidade, dos pais, das mães, dos cuidadores, que com diferentes formações ou nenhuma formação possam ter interesse em conhecer, em compreender os comportamentos agressivos em crianças. Então eu preparei tudo com muito carinho, com muito cuidado, para que as informações sejam mais acessíveis possível, mais fáceis possível para vocês poderem compreender e de fato poderem assimilar, né, todo esse conhecimento, toda essa informação que vai ser trazida aqui. E aí, finalizando, né, não é necessário nenhum material, nenhum recurso extra, nenhuma leitura prévia. E também, para poder acompanhar o curso, vocês precisam apenas de um fone de ouvido, né, para facilitar a compreensão, para vocês escutarem melhor a minha voz, né, para vocês poderem focar mais no conteúdo do que eu vou falar e se distraírem menos, né, com estímulos externos. Então essa dica eu dou para todo mundo, né, sempre que a gente assiste um curso online, é muito bacana a gente usar um fone de ouvido para a gente conseguir focar mais, né, no que está sendo transmitido. E obviamente um computador, um celular ou um tablet, né,
conectado na internet, Wi-Fi ou 3G. Lembrando que esse curso ele fica acessível em caráter vitalício para vocês, então sempre que vocês sentirem necessidade, vocês podem voltar, né, a esses slides quantas vezes precisarem, né, ao longo da vida toda. Então, é isso, eu vou apresentar agora para vocês a estrutura do nosso curso. O nosso curso foi pensado em 5 módulos e esses módulos são divididos em aulas. Então são 10 aulas com algumas em que eu vou abordar em cada uma delas alguns aspectos específicos. No módulo 1, que é um módulo um pouco mais denso, a gente vai iniciar com uma contextualização. Então, na aula 1 eu vou falar sobre o que é comportamento agressivo, né? Depois a gente vai discutir na aula 2 as teorias psicológicas que se debruçam na compreensão dos comportamentos agressivos em seres humanos e especificamente em crianças. Depois, na aula 3, a gente vai falar dos tipos de comportamentos agressivos, né? Então, a gente muitas vezes pensa que os comportamentos agressivos é tudo uma coisa só, né? Mas a ciência vem mostrando que existe alguns subtipos que são diferentes em relação a como se manifestam, né? As características da manifestação e também com processos diferentes, né? Etiologia, origens diferentes. O nosso corpo reage, age e processa de forma distinta determinados tipos de emoções e, consequentemente, diferentes tipos de comportamentos agressivos. No módulo 2, a gente vai falar sobre etiologia. Para mim, essa aula 4 é uma das mais importantes do nosso curso. Por quê? Porque nela eu vou discutir quais são as características da criança, da família, da escola e da comunidade que podem estar influenciando no surgimento, na manutenção dos comportamentos agressivos dessa criança. Então a gente vai ver uma série de variáveis que a literatura vem trazendo, que a ciência vem mostrando, que estão relacionadas aos comportamentos agressivos em crianças. E é um módulo importante justamente porque muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer no nosso cotidiano determinadas atitudes, determinadas situações que podem estar contribuindo para esse comportamento da criança e muitas vezes por desconhecimento a gente ignora. No módulo 3, a gente vai falar especificamente sobre o desenvolvimento infantil, as diferentes etapas do desenvolvimento, e a gente vai discutir de que forma esses comportamentos agressivos se manifestam em crianças de diferentes faixas etárias. Obviamente, né, a criança é um ser em pleno desenvolvimento e uma criança pré-escolar é muito diferente de uma criança de 12 anos. E, consequentemente, né, é fácil a gente pensar que esses comportamentos agressivos também vão se manifestar de forma distinta numa criança de 4, numa criança de 10. Então, o objetivo desse módulo é discutir de que forma esses comportamentos podem ser identificados, né, nessas diferentes faixas etárias e com isso, ajudar a gente a refletir sobre o que a gente pode considerar atípico, né, problemático, o que merece uma atenção profissional e o que é considerado normal para a faixa etária, para a idade daquela criança, em virtude das suas características de desenvolvimento. E aí a gente vai no módulo 4 falar sobre avaliação e intervenção. Esse módulo, ele é focado na avaliação e intervenção profissional. Então, o objetivo aqui dessa aula 6 e 7 é falar sobre estratégias de avaliação, né, os diagnósticos existentes e alguns transtornos psiquiátricos na infância, em que o comportamento agressivo é uma das características importantes dentro desses transtornos, né? Diferentes tipos de intervenções, e aí eu vou focar aqui nas intervenções psicológicas, porque são aquelas que eu tenho mais experiência e conhecimento, né? Eu vou focar aqui na psicologia, mas eu vou trazer uma série de possibilidades, né, para vocês entenderem como a psicologia consegue colaborar, consegue contribuir, ajudar, né, as crianças e as suas famílias no manejo, né, no trabalho com o objetivo de redução dos comportamentos agressivos. Então, a ideia desse módulo 4 é apresentar para vocês possibilidades, o que existe, né, com respaldo científico, em termos de intervenção, de tratamento, de auxílio, para que vocês possam recorrer, se vocês sentirem necessidade, vocês possam buscar essa ajuda para a criança. E aí, por fim, no módulo 5, a gente vai discutir
eu vou trazer dicas, recursos que são, esse módulo todo, ele é totalmente preparado para pais, mães e cuidadores. Ele é totalmente para vocês, no sentido de trazer algumas estratégias para ajudar vocês no dia a dia, né? Tanto no sentido de entender, compreender os comportamentos agressivos, como também estratégias de manejo. Então, situações de agressividade, de raiva, de birra que aconteçam no ambiente familiar, né? Eu trago aqui algumas estratégias de como vocês podem lidar com isso, né? Tanto em relação às práticas parentais, né, as práticas de vocês, as características de vocês como cuidadores, como também o manejo das emoções e dos comportamentos com as crianças. Eu também vou trazer aqui algumas propostas lúdicas para trabalhar com as crianças, né, para ajudar as crianças no reconhecimento de emoções que podem ser desencadeadoras de comportamentos agressivos, né? A gente entende, nesse curso eu vou falar muitas vezes de que a gente entende que o comportamento agressivo é uma comunicação, a criança, por meio do comportamento, né, ela está comunicando algo para os pais, que muitas vezes a gente não consegue compreender, justamente porque ela muitas vezes tem dificuldade de expressar verbalmente. E devido a essa dificuldade, essa criança muitas vezes reage, se comporta de forma agressiva para demonstrar algum tipo de descontentamento, dificuldade, sofrimento que ela apresenta. Então, essa ideia de poder trabalhar as emoções com as crianças é justamente para dar espaço para que essas crianças possam se comunicar, possam expressar e reconhecer seus sentimentos e as suas emoções, para que elas não precisem necessariamente serem manifestadas por meio de comportamentos agressivos ou problemáticos. E por fim, na aula 10, eu vou falar um pouquinho sobre alguns materiais, vou trazer tantos materiais que eu utilizei nesse curso, como também algumas dicas de leituras, de filmes e de jogos, tanto para os pais e cuidadores, para as mães, como também para as crianças, para poder trabalhar todas essas questões de comportamento e emoções. Esse é o roteiro do nosso curso. É um roteiro longo, né? Tem muito conteúdo aqui, mas ele está organizado de uma forma que facilite o acesso para vocês, para que vocês possam voltar, como eu disse, esses slides sempre que vocês precisarem, e vocês possam também encontrar as informações e saberem onde está cada informação. Então, se em algum momento da vida de vocês precisarem buscar uma informação específica sobre, por exemplo, uma técnica para vocês aplicarem com as crianças em casa, você sabe exatamente onde essa informação está. Bom, dito tudo isso, nós vamos iniciar então o nosso curso com o módulo 1, que é o módulo de contextualização. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é comportamento agressivo e quais os tipos de comportamentos agressivos que a literatura identifica, né, apresenta, a forma como esses comportamentos podem se manifestar. A primeira coisa em relação à definição do comportamento agressivo, o nosso ponto de partida é entender o que é comportamento agressivo afinal, né? Parece uma pergunta simples, mas a gente vai ver que não é algo tão fácil assim de compreender, justamente porque existem, né, essas especificações de outros tipos de comportamentos, diferentes tipos de comportamento, que é o que a gente vai ver aqui. Se a gente for olhar na etiologia da palavra, né, na origem do radical agrede do latim, a gente vai ver que originalmente agredir não tem uma conotação negativa, no sentido de ferir, machucar, confrontar uma outra pessoa. Então, na sua origem, esse termo tem a ver com a ação de acometer, avançar, mover-se em direção a algo ou alguém. Então, originalmente, né, na sua etiologia, a palavra agredir, ela não tem essa conotação negativa que a gente conhece hoje em dia. Mas, na língua portuguesa, assim como em outras línguas, né, a gente vê que o conceito de agressão, né, no seu sentido derivado, ele tem essa interpretação de agredir, bater, ofender, provocar, atacar ou agir de forma hostil. Então, a forma como a gente entende a agressão, né, no nosso idioma, assim como em outros idiomas, a gente interpreta esse conceito de agredir, de agressão, como algo negativo, né, como algo relacionado a fazer algo ruim para uma outra pessoa ou para um animal, enfim, né.
E isso está no nosso dicionário. Então, se vocês forem olhar lá no dicionário, essa é a definição que a gente encontra de agressão, de agredir, né? Do verbo agredir. E aí, uma pergunta, né, uma outra pergunta importante é se a agressividade é sempre ruim. E a resposta é não. Né? A história, a teoria da evolução, né, e a história mostra, a ciência mostra que a agressividade é uma força instintiva que todos os seres humanos têm, na verdade todas as espécies animais apresentam, e que é uma força importante para nos regular biologicamente, né, no caso específico dos seres humanos, regular biologicamente, do ponto de vista psicológico e social também, e que é uma característica inata, né? A gente nasce com essa força, com esse instinto agressivo, e ele é importante para a sobrevivência das espécies. Então, se a gente for pensar, né, na selva, no reino animal, essa agressividade, né, ela é muito importante para que esses animais consigam caçar, defender a sua caça, se proteger de animais predadores, consigam defender o seu bando, defender as suas crias. Então, essa agressividade, ao longo da evolução, ela foi determinante para que esses animais conseguissem sobreviver, né, se manter vivos num ambiente hostil que é a selva, né, com tantos predadores, com tantos perigos. E para o ser humano também não é muito diferente, né? Ao longo da evolução, esse quanto de agressividade ele também foi necessário para que esse ser humano também pudesse se proteger, atacar quando necessário, né, e sobreviver ao longo da evolução. Mas e aí? Se a agressividade nem sempre é ruim, quando que ela é ruim? Ela é ruim quando ela não é controlada, quando ela não é modulada à situação, ao contexto social e cultural em que a pessoa está inserida. Então a gente sabe que se em algum momento da nossa evolução nós precisamos ser agressivos, né? Nós precisávamos ser agressivos para a gente poder se proteger, né? E perpetuar a nossa espécie, a gente sabe que a sociedade ela exige da gente comportamentos mais pacíficos para a gente poder conviver, né, com as pessoas. Então a nossa sociedade ela tem regras de como a gente deve se comportar, ela tem valores morais, valores éticos, né, ela tem toda uma cultura que nos ensina, né, desde que a gente nasce, que a gente precisa conviver pacificamente, conquistar os nossos objetivos de forma pacífica. Então, dentro dessa sociedade que a gente vive hoje, né, depois de todos esses anos de processo evolutivo, a sociedade que a gente está inserido hoje é uma sociedade que não aceita, né, a violência, não aceita agressividade, não aceita agressões. Então, justamente por isso, se antes, né, a agressividade ela era necessária para adaptação, hoje em dia a agressividade ela é considerada uma espécie de ameaça, né? Ameaça a essa vida em sociedade que tanto precisamos para nos sentirmos seguros e protegidos. Uma outra coisa importante também é entender que reações agressivas, né, reações de raiva, de birra, de choro, né, de jogar uma coisa no chão, algumas reações agressivas elas são consideradas normais, e sempre que eu falar normais eu sempre vou colocar entre aspas, né, pra gente sair um pouco desse rótulo do que é normal, do que não é normal, mas eu poderia dizer que as reações, de certa forma, as reações agressivas elas são esperadas na infância, porque elas são uma das tantas estratégias que as crianças lançam mão para lidar com determinadas situações. Então, por exemplo, se duas crianças pequenas estão brincando, né, e uma criança toma o brinquedo de outra, ou ela pede o brinquedo emprestado e a outra não empresta, se ela tem um rompante de raiva, né, ela grita, ou ela toma o brinquedo da mão do amigo, isso é uma estratégia que a criança, dentro do seu repertório limitado de possibilidades, utiliza para conseguir aquilo que ela quer. Então, a gente vai ver que a agressividade ela é uma característica presente nos seres humanos, mas que a gente vai regulando, a gente vai aprendendo a regular, a monitorar, né, a controlar ao longo de toda a vida. E nesse sentido, obviamente, as crianças, como estão numa etapa inicial do desenvolvimento, né, estão se desenvolvendo cognitivamente, seu cérebro está em processo
importante de amadurecimento, as crianças elas vão apresentar sim mais dificuldade de selecionar outras formas de reagir que não sejam as formas agressivas, mas espera-se, né, que ao longo da vida essas dificuldades desapareçam na medida em que essas crianças vão se desenvolvendo e vão amadurecendo. E aí, eu falei até aqui de agressividade, né? Falei de comportamento agressivo, mas eu vou tentar adotar aqui a nomenclatura agressão ou comportamento agressivo em detrimento de agressividade. Por quê? Porque o comportamento agressivo, a manifestação dessa agressividade é o que de fato a gente consegue observar. A gente não tem como observar, como ver aquela força instintiva que está dentro da gente, né? Mas a gente consegue ver o comportamento agressivo. A gente não consegue olhar aquela agressividade que está dentro de uma criança, mas a gente consegue observar a forma agressiva com que essa criança se comporta. Então, o comportamento agressivo é o que de fato a psicologia estuda, é o que a gente consegue avaliar, mensurar, e por conta disso, eu vou adotar aqui o termo, né, agressão ou comportamento agressivo no sentido do ato de agredir, né, aquilo que podemos observar e que se manifesta no ambiente. É o termo utilizado pela psicologia, pelas áreas de saúde em geral, né, e que tem relação com esse caráter desadaptativo, né, disruptivo, problemático, da manifestação da agressividade infantil. E aí, dentro dessa delimitação de qual vai ser o escopo, né, o que a gente de fato vai discutir aqui, eu queria trazer uma distinção, né, entre agressão e autoagressão. A gente sabe que a autoagressão é algo que acontece, que é relativamente comum, principalmente em adolescentes, né, crianças pré-adolescentes, que é o ato da criança cometer agressão a si mesma, né, como se cortar, se ferir, né, e outras tantas formas de autoagressão. Eu não vou discutir a autoagressão aqui, não porque eu não acho que esse tema é importante ou porque eu não acho que esse tema é urgente, mas justamente porque a autoagressão ela exigiria um curso específico só para discutir esse tema, né? A autoagressão ela envolve outras questões, outras características, outras etiologias, né? Os processos, né, desencadeadores são distintos daqueles que estão associados ao comportamento agressivo direcionado para outras pessoas, que é o que a gente chama de heteroagressão. Então, dada a importância desse tema e a especificidade desse tema, isso vai ficar para um outro curso. A gente vai discutir aqui a heteroagressão, que é aquela agressão que a criança pratica em direção a um animal, a uma pessoa ou a um objeto ou bem material. Tá? A autoagressão vai ficar guardadinha para a gente discutir num outro curso, porque é algo muito sério, como eu falei para vocês, né? E a gente vai precisar aqui discutir questões sobre trauma, né? Estresse pós-traumático, depressão, suicídio. Então é um mundo de questões importantes que precisam ser discutidas à parte. E a gente também não vai discutir aqui especificamente o bullying. O bullying, gente, é um curso que também precisa ser preparado à parte. Por quê? Porque o bullying, ele não é sinônimo de comportamento agressivo. O bullying, ele é um subtipo de comportamento agressivo. Então, todo bullying necessariamente é um comportamento agressivo, mas nem todo comportamento agressivo é bullying. O bullying, a gente sabe que ele é muito comum nas relações de crianças e adolescentes, né? Principalmente no contexto escolar, né? Hoje em dia, o bullying, ele tem essa derivação, né, do cyberbullying, então muitas vezes são agressões que acontecem no ambiente escolar e que depois seguem acontecendo na internet, nas redes sociais, né, WhatsApp. Mas ele tem algumas características específicas para se caracterizar como bullying de fato. Então, para ser bullying, essas agressões elas precisam ser repetitivas, então os mesmos agressores de forma repetida agredindo as mesmas vítimas ao longo de um determinado tempo, um determinado período prolongado. Então, por exemplo, ao longo de um ano, aquelas mesmas crianças agridem outras mesmas crianças, ou o mesmo adolescente pratica, enfim,
xingamentos, ameaças a um outro adolescente ao longo de um ano, por exemplo, de um determinado tempo ou período. Existe uma relação clara de desequilíbrio de poder, ou seja, essa vítima, ela está numa situação de vulnerabilidade em relação a esse agressor. Então, geralmente essa vítima, ela é mais tímida, ela é mais quietinha. No caso de crianças, muitas vezes ela é menorzinha, ela é mais magrinha, ela é mais quietinha, né? E esse agressor, muitas vezes, ele tem um certo empoderamento. Então, existe esse desequilíbrio, né, em que o agressor se sente de fato mais empoderado do que essa vítima, e essa vítima se sente mais vulnerável em relação a esse agressor. E também existe uma clara intenção de prejudicar. Então, numa situação de agressão de bullying, o agressor tem um claro interesse de causar algum tipo de prejuízo, de prejudicar essa vítima, seja do ponto de vista social, moral ou físico. Então, se a gente for ver, para ser bullying, precisa ter essas 4 características. E os comportamentos agressivos não necessariamente, né? Eles não precisam necessariamente ser repetitivos, pode ser uma situação de agressividade muito pontual, né? Que acontece num determinado tempo e não necessariamente precisa estar presente esse desequilíbrio de poder. Porém, precisa haver também, assim como o bullying, uma intencionalidade. Então, a definição de comportamento agressivo que eu vou trazer aqui é aquela que a gente vai, assim, trabalhar ao longo de todo o curso, né? E eu vou pedir para que vocês sempre tenham isso em mente, né? Sempre que eu falar de comportamento agressivo, se vocês pensarem, tá, mas o que a Juliane está falando? O que é agressivo de fato, né? O que é agressão? O que é comportamento agressivo? É essa a definição. Ato ou conduta social intencional que visa causar algum dano físico ou psicológico a outra pessoa. Eu vou focar aqui, né, embora a gente saiba, como eu falei, que os comportamentos agressivos podem ser direcionados a animais, a coisas, né, como por exemplo depredar, quebrar um objeto de uma outra pessoa, eu vou focar aqui na agressão de pessoa para pessoa, né? E aí, por isso que eu chamo o ato de conduta social. Na verdade, não sou eu que chamo, são os autores todos que definem, né? O comportamento agressivo, ele é um ato social, porque ele acontece na relação entre pessoas, né? Numa relação social. E necessariamente, para se caracterizar como comportamento agressivo, precisa ser intencional. Ou seja, se uma situação acontece de uma criança sem querer dar uma cotovelada na outra, ela tá brincando, ela tá dançando e sem querer bateu, mas ela não teve a intenção de ferir, nesse caso a gente não caracteriza isso como um comportamento agressivo, porque não teve essa intenção de causar mal para outra criança. Agora, se a cotovelada foi de propósito, se o objetivo dela foi ferir o amigo, aí isso entra dentro desse entendimento de comportamento agressivo.